A paz do Senhor para você, evangelista Carlos Lopes. Eu quero te convidar para uma palavra a qual eu abri a Bíblia aqui, eu li e cheguei à conclusão de algumas coisas que passam pela nossa mente. Aqui vai falar de uma palavra que é diretamente a ceia. Mas nós vamos chegar a alguma conclusão daquilo que Jesus nos transmite aqui. Estamos em Mateus 26. Você já conhece a palavra, né? Mas eu vou ler alguns versículos apenas. No versículo 20, Mateus 26, 20 fala: chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Viu? E no versículo 23 também. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Quando você desconfia de alguém, é melhor você perseverar ao estar perto dessa pessoa. A palavra nos fala para a gente passar de largo e procurar estar bem longe, não se ajuntar e não se unir. Mas dependendo da ocasião, você tem que estar junto, né? Você tem que estar dentro. Aqui, a palavra está dizendo que tratava-se de uma reunião entre os discípulos ali. Entendeu? Então, Jesus tinha que manifestar aos outros que ele tinha ali uma certa desconfiança, né? Então, muitas vezes, por exemplo, falando da ceia, alguém tem que se manifestar, alguém tem que declarar, né, algo para a pessoa, porque quando você desconfia dela, é melhor você chegar até ela e falar a verdade, para que haja um consenso, que haja um entendimento e não venha a acontecer dessa pessoa se desviar por resto da vida da sua frente. Porque às vezes ali pode surgir um perdão, e o que nós assistimos na ceia é que alguns incomodados se levantam e vêm à frente e pedem perdão, né? Outros não se incomodam, outros não se sentiram tão necessitados de pedir perdão ali na hora da ceia. Isso para a nossa vida particular, eu acho que é isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. Antes de você julgar a pessoa, é melhor tu falar a verdade para ela. Fala logo para aquela pessoa, que é para poder a pessoa se conscientizar e ver até onde ela está errando, né? Nós vamos ver aqui o Salmo 40, versículo 9, que nos diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Viu aí? Jesus pôde perceber o seu inimigo logo às espreita. Não é pecado você perceber que tem um cara mal chegado no grupo, né? Mas no caso da ceia, estamos ali trabalhando para recuperar a pessoa em si, né? Recuperar e não destruí-la e não espantar e não mandar correr e mandar embora. Nós ali na ceia trabalhamos a jeitos, de um jeito que venhamos a trazer aquela pessoa para junto de nós, não afastar. Jesus não teve a intenção de afastar ali o Judas Iscariote, por exemplo. Mas ele deixou todo mundo ficar ciente de que Jesus sabia com quem estava tratando. Você precisa saber com quem você está tratando. Olha só aqui. A palavra está dizendo que houve ali uma ceia. Ó. No primeiro dia da festa dos pães asmos, a partir do 17, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem
e dizer-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Já não era a casa dele próprio, né? Já não era a casa de Jesus. Jesus iria estar tomando essa ceia numa casa emprestada para ele, né? Então, a gente já começa a perceber esse negócio. O inimigo que ele vai achar, ele não vai achar dentro da casa dele, do Senhor Jesus. Não, porque se você tem uma casa, se você souber zelar pela casa, todos da casa têm que ser seus amigos. Não pode haver um inimigo no meio. Mas se houver, é o que nós vivemos aqui nesse detalhe. Olha só aqui. Os discípulos fizeram então como Jesus ordenara, prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, no versículo 20 nós lemos, assentou-se à mesa com os 12. Comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Tem coragem de falar isso para o teu inimigo? Eu estou de olho em você, cara. Tu não está me agradando, eu não estou gostando da sua intenção, sua forma de me olhar, o que está vendo contigo, né? Então, quando é que acontece isso na ceia? Acontece isso na ceia, essa suspeita, vão todo mundo tomar a ceia, que é simbolização, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, né? Então ninguém quer ficar com o pecado ali. Quando é chamado a dar uma atenção assim para o povo, quem quiser vir pedir perdão, vem até a frente. Nem todo mundo quer ter aquela atenção. Não, vou pedir perdão nada, rapaz. Não, eu não pequei. Se você guardar na consciência que tu pecou, tu vai lá dentro, tu vai lá e pede perdão. Mas se você tiver confiança que você não tiver pecado algum, você não vai na frente, isso também não é pecado. Eu queria dizer isso aqui pelo seguinte: o que me veio à mente, ao pensamento, a palavra nos fala: se o teu coração te condena, maior é Deus do que o seu coração, né? Se você lembrar mais ou menos de onde é que fica isso aí na Bíblia, escreve aqui para a gente no comentário. Então, quer dizer, o teu coração não pode te condenar. Você não pode se sentir turbada, preocupada. Por exemplo, não pode duvidar dos seus convidados. Mas se necessariamente for duvidar de alguém, é melhor que chame todo mundo e converse, né? E cheguem num acordo. Jesus fez isso, chamou todo mundo. O que vai acontecer ali é que o próprio Judas Iscariote, ele vai se manifestar como sendo o acusado. Ele vai se levantar e vai sair com raiva, irado, e vai vender Jesus lá por 30 moedas de prata. Olha o que acontece quando você deixa claro para o teu inimigo, né, que tu já manjou o rastro dele. Não falando aqui de uma pessoa para outra, do ser humano para outro, que Deus abençoe, que não venha acontecer isso na vida, na família de ninguém, mas falando disso aí do próprio adversário, o inimigo. O que aconteceu na passagem de Jó ali? O Senhor nosso Deus, ele está sentado num certo lugar, entendeu? Diz a palavra, nos altos céus, e assistindo o seu servo, o Jó, como ele tem atitude. Olha só como o Senhor Jesus, nosso Deus, estava assim, a palavra declara. Mas aí, a palavra declara, lá no livro de Jó, né? A palavra declara que o inimigo, ele chega perto. Jesus percebeu que tinha um inimigo perto mais uma vez ali, né? Então nosso Deus falou assim: olha, tá vendo lá o meu servo Jó? Aquele cara ali é fiel a mim, rapaz. Aquele ali é temente a mim. Então aí o inimigo já arma para cima de Jó. Ué, se tu acha que ele é isso mesmo, toca nele. Toca nele e verá se ele blasfema ou não. Então, olha aí para nós. Quando você perceber que tem um inimigo na tua casa, bota o seu joelhinho no chão, meu filho. Vamos orar, vamos repreender esse negócio, que ele não pode permanecer na casa. Ele não pode permanecer. É melhor que nós o expulsemos e ordenamos que ele saia. Ele não permaneça no lugar. E outra, se ele não tiver no lugar mais, não vem
acontecer de você ficar duvidoso mais. Você tem que viver tua vida cheia de paz e de verdade, confiante que você tem um grande, um poderoso lhe protegendo. Não pode inventar coisas contra a sua vida para tirar tua paz, tirar tua confiança. Você tem que crer que Jesus está contigo, né? Olha aqui, eu estou guardando essa palavra do Salmo 88. O salmista está nesse assunto aqui e eu gosto de lembrar disso aqui. Olha o que o salmista diz: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti eu tenho clamado de dia e de noite. Olha só como ele fala: chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Viu? Agora o versículo 13 para você tirar uma noção do que eu estou dizendo. Eu, porém, Senhor, clamo a ti e de madrugada te envio a minha oração. Se você faz isso, se você se coloca de prontidão, viu, em direção ao reino dos céus, ao Senhor Jesus, nada pode tirar você da sua certeza, da sua confiança. Você tem que estar vivendo uma vida de confiança, fazendo as coisas crendo que Deus é com você. Mas, voltando ao assunto de um que acha que, né, que você começa a sentir que está por perto, está atuando, ele tem uma atuação contra a tua vida. O nosso Senhor, nosso Deus, não foi o cara que tiçou Jó, não. Ele falou, foi bem de Jó. Mas quem é que tiçou Jó? Foi o próprio Satanás que disse, faz isso. Toca nele e verá se ele não blasfema. Então isso o que eu quero dizer isso para você. É quando chega confiança na sua casa, na sua vida particular. A desconfiança, aliás, a dúvida. Deixou isso acontecer, o cara se encosta, o cara chega. Mas enquanto está confiante, por exemplo, por que você levantou do lugar e foi pedir perdão na ceia? Alguma coisa já estava sobre a tua cabeça. A culpa já estava lhe atingindo, viu? Não é necessário pedir perdão. Perdão você precisa fazer se tiver uma consciência suja. Mas se tiver consciência limpa, você está plenamente em confiança com Deus. E é melhor você confiar no seu Deus do que o fazer dele um inimigo seu. Ele não é teu inimigo. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Ele não julga na tua face. Ele não joga na tua cara. Viva a vida na confiança que Deus tem para você. Então o salmista está falando isso aqui. Ele está orando, ele está buscando, ele tem o Senhor próximo dele. Ele está dizendo aqui, ó, diante de ti eu tenho clamado de dia e de noite. Então você não deixa esse Senhor se afastar de você, não. Porque se ele se afastar, se aproxima àquele que diz que que mostra que é o inimigo. Olha, eu vou ler aqui também o livro de João, capítulo 6. Estamos lendo aqui o seguinte: Jesus é abandonado por muitos discípulos. Viu? Aqui nós vamos ler aqui 63 que nos fala. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. É o Espírito de Deus que vivifica a carne, viu? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Quem está falando isso aqui? Quem está falando isso aqui? Jesus, olha. Vamos ver aqui, vamos voltar mais aqui. Muitos, pois, dos seus discípulos, a partir de 60, do versículo 60. Ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Não quiseram ouvir Jesus mais. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandalizai-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida. Mas alguns de vós que não crêem,
Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Olha só como o Senhor Jesus já era. Ele já era bem atencioso esse negócio. Eu e você tem que perseverar nisso. Nós temos que saber com quem está lidando e saber em que lugar estamos. Temos a ter certeza. Então, se você não tem um lugar próximo, a casa de Deus, por exemplo, a família de Deus, a igreja de Deus, se você não se aproxima de irmãos, quando você se aproximar, vai chegar estranhamente. As pessoas vão perceber que você é de fora. E isso não é legal. Então, se você não é uma pessoa ativa nessa área, você está devendo. É você que é o inimigo. Não sou eu que sou seu amigo, seu inimigo, ou Jesus que é seu inimigo. É você que vive sempre ausente. Não esteja ausente, esteja sempre dentro. Dentro de quê? Do reino de Deus, da glória de Deus, fazendo sempre a obra de Deus. Não procure estar longe, porque você vai vir a se achar um inútil naquele lugar, viu? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos aí? Falou para alguns dos 12, né? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Entenderam isso aqui? A palavra de Deus nos falou muito sobre essa área. Entendeu? O inimigo estando à espreita. O Senhor Jesus ciente do que está acontecendo. E você sem saber, porque você não é uma pessoa assídua, né? Envolvida naquilo que pertence a Deus. Então você vive uma vida desleixada, largada. O salmista está dizendo que ele está, olha, no 88, ele está pedindo a Deus aqui: chegue a minha oração perante a tua face, Senhor. Tenha intimidade com o Senhor, amado. E não busque esse tempo que você tem tirado de dúvidas e de incerteza, porque no dia que você necessariamente for para a igreja, quando te derem a oportunidade, você vai ter que vir à frente e pedir perdão. E isso é muito chato. Você tem que ter confiança no que você faz, no que você fala, onde você anda. Você tem que ter confiança. Mas se você perde a confiança, saiba que é porque você tem estado ausente. O Senhor Jesus estava ali preparando aquela ceia e disse para aquele homem: hoje eu vou preparar a ceia na tua casa. A casa não era do Senhor Jesus, entende isso aqui? Entendeu? Entende isso aqui que eu estou falando. O local não era do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus estava se oferecendo ao homem, porque o homem já tinha uma intimidade com Jesus num tempo atrás, já tinha encontrado com Jesus e visto as ações de Jesus, tinha um conhecimento com Jesus. Aquele homem abriu tuas portas, viu? Preparou todo o salão, toda a festa para poder Jesus chegar. Então é isso que eu quero dizer para você: prepara a casa, amada, prepara a casa. Abre o teu coração, não deixa que venham dúvidas, viu? Porque é isso que prejudica a nossa vida. Nós lemos, né? Mateus 26, respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Jesus abriu a boca e falou logo. Por quê? Porque você é uma pessoa muito destacada, né? No dia da ceia mesmo, se tá no dia da ceia, tu vai ser envergonhado, tu vai ser achado em falta, porque você está em dívida. Você está faltando com a casa, você está faltando com a pastora, você está faltando com os discípulos, você está deixando desejar. E se uma visão vem de repente, como a pastora viu lá uma visão, você logo vai fazer como que falou aqui da traição. Sou eu, Senhor? Sou eu? É assim que você pensa. Poxa, a pastora viu lá uma visão lá. Entendeu? É isso, cara. Não esteja afastada, longe, viu? Esteja sempre perto, para que venha tudo acontecer. Olha aqui o versículo 25 de Mateus 26. Ó. Respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Mas era ele que o traía, que estava aqui dizendo. Ó.
Respondendo Judas, o que o traía, viu? Aí o Senhor diz logo claramente para ele: tu disseste. Meu Deus. É melhor tu não errar diante do teu companheiro, da tua companheira. Seja sincero. Abre o jogo. Fala a verdade. Eu não estou gostando dessas tuas ações, não. Desse jeito que você está fazendo, não. Ó, tem mais aqui, ó. O Senhor começa a apresentar o corpo dele, o sangue dele. Quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu, deu aos seus discípulos e disse: tomem e comem, porque isto que vocês vão beber ou comer é meu corpo, que é partido por vós. Viu? O Senhor dando aos seus discípulos total confiança. A partir de hoje, vocês não vão mais sentir a minha ausência. Estarei sempre por perto, ou seja, né, dando a eles a oportunidade de fazer um pacto, né, ali a partir daquela ceia. Tomando o cálice, dando graças a Deus, eles disseram: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, isso que eu quero dizer para você, amado. Se você não tem Jesus, você não tem parte com ninguém. Você não tem parte com Jesus, você não tem parte com a igreja. Mas hoje tu tira um dia para fazer uma visita à igreja, porque a tua companheira foi, a tua irmã foi, ou a tua tia foi, ou a tua mãe foi. E aí tu foi pega no ato, viu? No momento da acusação, da apontação, porque o adversário não gosta que você vá à igreja. Mas você tem que voltar de novo. Volta de novo, porque com certeza Deus quer preparar algo para a sua chegada. Porque talvez que naquele dia você decidiu voltar e ir embora, nunca mais vão meter as caras. Não faz isso não. Você volta, porque Deus tem mistério para a tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus? Deus é maravilhoso. Deus falando no meu coração aqui. Eu parei para ler e recebi essa mensagem. Eu quero passar ela para você. Senhor, meu Deus, abençoa, meu Pai, seja quem for, para que possa entender, meu Pai, que o Senhor é um Deus perdoador, que o Senhor não julga na face de ninguém, que o Senhor não nos condena, e que o Senhor nos deu livre-arbítrio para viver de maneira sábia e prudente. Porém, temos os momentos de irmos viver a nossa vida, porque temos a vida tua para dar conta, Pai. Tem muitas pessoas precisando do Senhor, meu Pai. Eu preciso do Senhor, mas eu preciso que a minha igreja esteja em dia com o Senhor, que os meus pastores, os meus irmãos estejam em dia, para que se lembrem de mim, orando por mim, Pai. Então, façamos assim, meu Pai, que haja uma família para a gente se entender nessa terra. Que a gente seja os convidados, viu? Em nome de Jesus. A paz do Senhor, sua vitória. Recebeu a mensagem? Entendeu uma história? Amém?